Em nossas almas, em Jesus o amor, em nossas almas acender o amor de Jesus. Um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos presenteados pela igreja com uma das histórias mais marcantes da conversão do homem, contada pelo nosso padroeiro São Lucas. Lucas é o único que vai retratar esse episódio de uma conversão tão significativa naquele lugar. Hoje nós encontramos Jesus na cidade de Jericó. Segundo os historiadores, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó foi a primeira organização enquanto cidade. Embora nós teremos civilizações bem avançadas na Síria, no Egito, mas a cidade de Jericó, ela tem várias camadas. Nas escavações que foram feitas naquela cidade, encontraram resquícios antiquíssimos de uma civilização que já se denominava cidade, com estrutura de cidade. Então nós temos essa peculiaridade, e essa cidade, ela está às margens do Mar Morto. O mar está morto porque ele está 417 metros a nível do mar. Então, aquele mar, ele se tornou uma grande depressão na terra. Então, quando nós falamos de Jericó, nós estamos falando da maior depressão da terra. Os rios não consegue alcançar. Não sei se vocês já viram, é muito interessante esse fenômeno da natureza. Um rio, ele nasce no alto de uma montanha. Morei em Niquelândia, na Serra da Mantiqueira. Então lá no alto, lá em Acabavidinho, Acabavidão, você encontra um leito de um rio. A Serra da Canastra, onde nasce o nosso querido São Francisco. Quando nós vamos ver o Itiquira, o salto do Itiquira, tão distante, e de repente você vê aquela fagulha de água que vira aquela cascata tão linda. Também meu pai é do Goiás antigo, que hoje é Tocantins, e quando criança nós íamos lá, e eu tenho uma prima chamada Gardênia, que essa cachoeira fica dentro das terras do meu avô. Então nós chamamos Gardênia aquela cachoeira, e quando a minha prima casou nós chamamos o véu de Gardênia, porque ele é tão lindo, aquela queda d'água, mas que está no alto de um chapadão, e de repente cai aquela água. Então quando nós falamos de rio, nós falamos de altitude, nós falamos da manifestação do ser de Deus, que por coisas tão pequenas fazem levar a vida. E quando nós falamos do mar, nós falamos de uma água suja. O mar é sujo, porque a água do mar é salobra,
e a água do mar é morta. Ele não tem para onde correr, ele não tem movimento, ele está submetido à rotação da terra, mas ele mesmo não se movimenta. Agora o rio não. O rio, por onde ele corre, ele leva a vida. Por onde o rio caminha, ele leva a vida, ele leva a prosperidade, ele leva a alegria, ele leva a esperança. É por isso que do lado de Jesus corre o rio da vida. Mas o mar morto não tem mais a vida que vem das afluências dos rios. O mar morto, ele está fadado a evaporar. Ele está fadado a ser extinguido por conta da incapacidade de alcançar os rios, porque ele se encontra na maior depressão. Mas Jericó também tem uma outra singularidade. Lá está aquele lugar onde Jesus foi tentado por Satanás. Foi naquele lugar que Jesus foi tentado. Em Jericó nós temos o cego, em Jericó nós temos os leprosos, em Jericó nós temos os homens que ficam à beira da estrada pedindo as esmolas. Em Jericó nós vamos encontrar os grandes endemoniados. Então, a cidade de Jericó deveria ser uma cidade que resplandece o bem, mas a cidade de Jericó é um lugar que é prejudicado pelo clima, altas temperaturas. Quando eu estive lá no ano de 2010, nós tínhamos 54 graus. A sensação térmica deve chegar mais ou menos uns 60 graus. E ao mesmo tempo que nós temos altas temperaturas, nós não temos condições de tirar vida de suas águas. Mas o Senhor vai passando por Jericó, e a presença de Jesus que chega em Jericó é o rio de Deus, que vai levar para aquele povo as maravilhas do coração do Pai. Mas de onde Jesus está vindo? Jesus está vindo da Galileia, e na Galileia Jesus multiplicou os pães, na Galileia Jesus curou os enfermos, na Galileia Jesus escolheu os seus discípulos, e passando por Jericó, ele tem a missão de levar salvação àquele povo. Mas a salvação que o Senhor vai devolver àquele povo não é simplesmente fazer o rio, o mar voltar a ter vida e as plantas darem os frutos. O Senhor vai levar o rio até os corações. Os corações daqueles homens precisam ser transformados no poder do Senhor. Mas a primeira leitura nos disse que tudo que existe, existe porque Deus chamou. Tudo que existe é belo e bom. As coisas, os homens, você e eu. Nós somos as criaturas de Deus. Nós somos a beleza de Deus. Mas só que o Evangelho nos traz nesta cidade uma pessoa que aos olhos de Deus representa uma coisa, e aos olhos dos homens representa uma bem diferente. Zaqueu é o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era um homem que ele colocava a opressão e ele sobrecarregava o peso nos ombros dos homens. Zaqueu era um homem muito rico. A palavra enfatiza
que ele é muito rico. E ser rico numa estrutura tão precária só seria possível por meio da opressão e da violência. Então, as pessoas que conheciam Zaqueu, os homens que conheciam Zaqueu, os homens que precisaram de Zaqueu, eram amargurados, porque eram presa fácil às suas mãos. Zaqueu era o maior agiota da cidade. Zaqueu era ao mesmo tempo aquele que dava subsistência às pessoas. Quando nós entramos numa malha de opressão, é muito difícil sair da opressão. Às vezes as paixões, às vezes a dependência química, a dependência afetiva do outro, a dependência do material do outro. Eles odiavam Zaqueu, mas eles precisavam de Zaqueu, porque Zaqueu também era aquele que usurpava, mas ao mesmo tempo era aquele que patrocinava. Mas só que esse homem tem um sentimento no coração. Ele quer ver Jesus. Ele quer ir ao encontro da manifestação de Jesus. Mas o ver de Zaqueu era aquele ver descompromissado. Muitas pessoas desejaram ver Jesus. Herodes quis ver Jesus. Pilatos desejou estar com Jesus. Nós vamos encontrar os gregos que queriam ver Jesus. Mas esse ver Jesus é aquele sentimento da curiosidade. Herodes, quando encontrou Jesus todo flagelado, ele disse assim: eu ouvi dizer de você na Galileia, faz um milagre para eu ver. Multiplica os pães, transforma a água em vinho, faça alguma coisa para eu ver. Jesus manteve-se calado. O Senhor, quando esteve junto de Nicodemos encheu Jesus de perguntas, mas era simplesmente a curiosidade. Mas só que aquele homem se esconde em cima de uma estrutura, e aquela árvore onde ele se escondeu, ele se tornou um observador da vida de Jesus. Mas quem observa Jesus não necessariamente construirá uma cumplicidade com ele. E aqui nós precisamos fazer o meia-culpa. Eu já tive essa experiência de ouvir pessoas que me disseram assim: Frei, eu ouvi dizer que aquele encontro é muito bom, eu vou. Que bacana, vai ser bom te ver lá. Aí terminou o encontro, eu não achei nada de interessante lá. Não. Você era só um curioso. Aí você fez o SCC, você fez o EJC, você participou da missa que nós celebramos aqui na novena. Aí você participa de um grupo de oração, você até entra no ministério da liturgia, você está até participando como ministro da Eucaristia, você toca na igreja, você pode ser até o padre que celebra, mas eu sou simplesmente um observador da vida de Jesus. Eu estou observando ele de longe, eu estou vendo os seus milagres, eu estou ouvindo dizer dos seus feitos, mas a minha vida não se envolve nele.
a minha vida não mergulha nele. E eu começo a querer construir uma relação com o Senhor do ponto de vista do poder. Ah, o Frei Josué é bom mesmo? Então faça aí um milagre. Fazer o milagre não por conta da compaixão e da necessidade que me leva a ajudar o outro, mas fazer o milagre para uma demonstração de poder. As obras de Deus não são demonstrações de poder. As obras do Espírito Santo não são para construir o domínio e convencer as pessoas. Em nenhum momento Jesus realizou algum milagre ou liberou alguma palavra para demonstrar poder, para dominar ou para convencer. Na verdade, Jesus é tão pobre e tão simples que ele diz assim: vai em paz, foi a tua fé quem te curou. Vai em paz, foi a tua fé quem te salvou. Bendito seja o Pai que escondeu todas estas coisas aos nobres, os ricos e entendidos, e revelou aos pobres e simples. Então toda manifestação da graça do Senhor, toda manifestação do Espírito Santo é uma manifestação da misericórdia, da bondade, do cuidado e do amor que Deus tem por nós. Então hoje eu convido os meus irmãos a saírem da expectativa de um curioso e mergulhar o coração na proposta de Deus. Onde estiver a menor expectativa, lá está a resposta de Deus. Quando a sua expectativa for zero, aí você está destruindo as ilusões e você estará destruindo os falsos deuses que você construiu. Santo Agostinho tem uma expressão que ele diz assim: precisamos destruir todas as imagens que nós temos de Deus e de Jesus Cristo, porque nós colocamos uma imagem de Deus na nossa cabeça e de Jesus Cristo no nosso coração, que na verdade não diz o que Ele é. E daqui a pouco nós estamos nos relacionando com uma espiritualidade e uma busca de Deus que na verdade não é Ele. Na verdade são os nossos caprichos, a nossa vaidade, a nossa sede de querer que Deus seja assim. Quantas vezes eu escuto: Frei, isso é pecado, Frei, isso está errado, isso está certo, é desse jeito. Porque cada um tem uma imagem de Deus. Às vezes um tem uma imagem de Deus muito séria, às vezes tem um que tem a imagem de Deus que tudo está certo, às vezes um tem a imagem de Deus que Ele é bondoso, generoso, o outro tem a imagem de Deus que Ele castiga, que Ele gera, Ele te coloca à prova para você demonstrar que você acredita nele. O Senhor não é nenhuma coisa nem outra. A resposta, ela vai nascer do encontro. A resposta vai nascer do momento em que nós permitimos que o Senhor nos encontre. Zaqueu era muito rico, mas na mesma estatura de sua riqueza, ele era muito baixo. Mas hoje eu estava lendo esse evangelho e eu estava assim pensando: eu tenho para mim que Zaqueu deveria ter uns 2,15 metros de altura, deveria ser assim maior do que Golias. Mas a palavra disse que ele é muito baixo. Ele é muito baixo
porque diante da estatura do homem, Jesus Cristo, ele se sentiu o menor homem da terra. Diante da estatura da pessoa de Deus, que se fez homem como você é homem, ele se viu muito pequeno e muito insignificante. E ele precisou do auxílio de uma árvore para ver Jesus. Ao mesmo tempo eu fico imaginando como é que um homem de poder, um aristocrata, sobe em cima de uma árvore para sanar uma curiosidade. Aí eu fiquei imaginando, imagine o Eduardo Cunha subir em cima de uma árvore para ver o Frei Oslando. Seria muito engraçado. Imagina o governador da cidade subir em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Então ele pagou um mico, um negócio desse. Ele foi levado pela curiosidade, mas ao mesmo tempo ele quer constatar quem é aquela pessoa que tem poder, domínio, estrutura, porque todos os homens de poder jantavam na sua casa, todos os homens de poder frequentavam a sua sala, todos os homens de poder, quando chegavam em Jericó, não tinham outro endereço conhecido que não fosse a casa de Zaqueu. Mas hoje ele não convidou Jesus, como ele convidou Herodes, como ele convidou Pilatos, como ele convidou os homens de poder. Ele desejou ver Jesus numa postura de distância. Ele desejou ver Jesus numa estrutura onde se criou um grande abismo, porque para receber Jesus na sua mesa, ele deveria voltar atrás, com toda aquela cumplicidade com o erro, com a opressão e com o domínio sobre a vida das pessoas. Meus irmãos, muitas vezes nós temos um comportamento como o de Zaqueu. Muitas vezes nós até desejamos ver Jesus. Muitas vezes nós até construímos uma estrutura para estar com Jesus. Muitas vezes nós até fazemos o inédito de perder a vergonha e de se expor. Mas na verdade, eu não consigo me envolver na sua proposta. Ele não é um convidado para a minha casa. Uma vez eu trabalhava numa comunidade, eu era meu primeiro ano de padre, e uma senhora veio e ela fez assim, mexeu na bolsa e falou: Frei, eu tenho que te entregar uma coisa para o outro frei. Aí tinha muitas pessoas que queriam me cumprimentar. Aí eu falei assim: não, a senhora pode deixar comigo que eu entrego. Aí ela saiu. Aí daqui a pouco todo mundo foi embora. Na hora que eu estou saindo, a mulher sai de trás de uma pilastra, quase cai para trás, tanto susto. Eu falei: nossa, a senhora quase matou de susto. Ela, que eu não queria que as pessoas me vissem falando com o Senhor, que eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu estou com algum problema, por isso que eu vim falar com o Senhor. Aí eu falei: sim, mas a senhora não tem direito do anonimato. Ah não, mas eu tenho medo das pessoas me verem falando com o padre, e elas vão achar que o meu casamento não está bom, que eu posso estar falindo na empresa, sabe? Eu fiquei com muito medo. Aí eu fiquei olhando e falei: nossa, ela até quer Jesus, ela até deseja Jesus,
ela até acredita que ele poderia fazer alguma coisa, mas ela não quer ser identificada com a pessoa de Jesus, porque na verdade ela está numa postura muito melhor. E se ela for identificada como uma pessoa que precisa de oração, que precisa de uma bênção, que precisa que Deus entre na sua casa, isso pode gerar alguns rumores, isso pode arranhar a nossa história de família feliz e perfeita. Então eu não quero que as pessoas me vinculem à pessoa de Jesus. Meus irmãos, para entrar no mistério da libertação, é preciso ter a cumplicidade com o próprio Senhor. E hoje, Zaqueu, além de ser baixo, está escondido de trás de uma árvore. Jesus para e diz: Zaqueu, esse agora é o evangelho do Frei Oslan, não de Lucas. Zaqueu, você convidou Herodes para jantar na tua casa. Você convidou Pilatos para jantar na sua casa. Você convidou os gregos para jantarem na sua casa. Você abriu aquele melhor vinho quando chegou o chefe do grupo dos fariseus. Hoje eu quero estar na sua casa. Hoje, Zaqueu, eu desejo entrar na sua casa e ceiar contigo. Hoje, Zaqueu, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua estrutura, eu quero entrar nas dimensões mais profundas da sua história. Desce dessa árvore, desce dessa postura e deixa eu entrar. Nós queremos ver Jesus, mas o desejo de Deus é muito maior do que o seu desejo. O desejo de Deus é de estar dentro da tua casa. O desejo de Deus é de falar ao teu coração. O desejo de Deus é de se sentar na tua mesa. O desejo de Deus é fazer com que toda a sua vida seja banhada pelo rio da vida. O desejo de Deus é que todos nós sejamos encontrados pelas fontes que jorram do coração de Jesus. E do coração de Jesus vai fluir o rio de água viva. E o que estava entrando na casa de Zaqueu não era simplesmente um homem abençoado, era a vida que estava sendo devolvida a ele. O que estava entrando na casa de Zaqueu não era simplesmente uma pessoa que tinha a graça de dar bênçãos a outras pessoas, mas era a própria salvação chegando na sua estrutura. Mas todas as pessoas que Jesus encontrou, todas as pessoas que Jesus encontrou, elas não foram mais as mesmas. É impossível Jesus te encontrar e você continuar o mesmo. Vocês se recordam daquela mulher, a Samaritana? Lembra da Samaritana? Vá chamar teu marido. Não tenho marido. Dissestes bem, tiveste 5 e não tens nenhum. A vida dela mudou. Lembra quando Jesus encontrou Pedro? Deixa as redes, porque eu te farei pescadores de homens. Lembra quando Jesus encontrou Mateus? Renuncia a esse banco de impostos e segue. Todas as pessoas que foram encontradas pelos olhos de Jesus tiveram a sua vida transformada. Então, meus irmãos, não é você que vem ao encontro dele,
É Ele quem vai ao seu encontro. É Ele quem te encontra. Por exemplo, nós somos hoje um número grande aqui na igreja. E quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim: Frei Oslan, o senhor resolveu aquele dia falar para mim? Eu jamais falaria só para você. Mas a palavra, o Espírito Santo, ela decodificou, e no seu coração ela foi como o Espírito Santo queria. Eu estou falando água, o povo está entendendo vinho. Frei, o senhor falou isso. Eu juro por Deus que eu não falei. Você pega a gravação e eu não falei aquilo. De onde essa pessoa ouviu isso? É o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo quem fala. É o Espírito Santo quem move. Porque o Espírito Santo, ele tem um destino. E o destino do Espírito Santo é o seu coração. Uma senhora falou assim: Frei, na hora que o Senhor levantou o Santíssimo, eu senti um choque nos dedos do pé, e aquilo foi subindo para todo o meu corpo, e me deu uma vontade muito forte de chorar e sorrir. É Jesus te encontrando. Uma vez uma senhora estava sentada bem aqui assim, onde o Maurício está, e eu aqui falando, olhei para ela. Ela disse que na hora que eu olhei para ela, os meus olhos foram tão penetrantes que ela chorou. Ela chorou a missa inteira, ela foi para casa, chorou a noite inteira, e depois ela teve a graça de conversar comigo, e nós conversamos sobre aquela situação. Mas o que é isso? É o poder, é Jesus falando. É Jesus quem nota. Existem histórias aqui nessa igreja que só eu sei. Existem histórias nesse Brasil que só eu sei. Sabe por quê? Porque Jesus me mostrou. Porque só Lucas contou a história de Zaqueu. Mateus, João, Marcos não contaram. Porque vai ver que só Lucas viu a hora que Jesus mandou ele descer. E mandando ele descer, construiu aquela intimidade profunda com ele, para estar na casa dele e para ser sinal de graça na vida dele. Meus irmãos, o Senhor quer estar na sua casa. O Senhor deseja levar o rio da vida para dentro do teu ser. O Senhor deseja fazer uma obra de restauração plena. Mas antes de conduzir Jesus até a minha casa, necessariamente se faz preciso uma confissão. Senhor, eu te levo para minha casa. Eu vou me assentar na minha mesa. Mas antes do Senhor entrar na minha casa, eu quero firmar o meu compromisso, o meu dever de fidelidade com todos. Eu darei a metade dos meus bens. E se eu tiver roubado alguém, eu restituirei 4 vezes mais o que eu roubei. Porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quando o Senhor nos encontra, o primeiro sintoma do encontro com Jesus é o arrependimento. Quando o Senhor nos encontra, o segundo sintoma é a confissão. E o terceiro sintoma é um propósito que parece ser maior do que a minha própria estrutura. É por isso que Zaqueu era muito baixo aos olhos de Jesus. Mas esse ser baixo é uma visão empobrecida de si que ele tinha. São os seus complexos de inferioridade.
É a culpa que ele traz no coração das ações que ele sabe que ele fez. É o sentimento ruim de uma vida opressora que ele foi submetido a viver. E naquele momento em que ele caminhava da árvore até a sua casa, ele foi dizendo a Jesus o seu propósito, o seu desejo de estar com ele. Quem é o homem que Deus encontrou de trás da árvore? Lembra? Tem um homem, Adão. Quando o Senhor chegou no paraíso, que foi passear com ele, o que Adão fez? Se escondeu de trás das folhas de figueiras e da árvore. Quem subiu hoje na árvore? Zaqueu. Havia ali um homem, chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Sabe quem é que Jesus manda descer da árvore de figueira? Sabe? Quem? Adão. Jesus não encontrou Zaqueu. Jesus encontrou aquele homem que caiu naquela desgraça eterna de nunca mais ter a comunhão com a vida. O último encontro que eles tiveram foi no paraíso. E o Senhor volta com olhos ternos de misericórdia e manda ele: desce da árvore, Adão, desce da árvore, Oslã, saia de trás de toda essa estrutura que você construiu para se esconder. Onde você está se escondendo? Onde você está se escondendo? Às vezes nós escondemos atrás de um vício alcoólico. Às vezes nós nos escondemos atrás de uma vida promíscua. Às vezes nós nos escondemos atrás de atitudes ilícitas. Às vezes nós nos escondemos atrás de amarguras, de mágoas, de tristeza. Às vezes nós escolhemos uma pessoa para amar, mas na verdade é uma paixão doentia que a gente leva aquela pessoa até a morte. Mas por quê? Porque você ficou salgado. Você é salgado e todo mundo que se aproxima de você passa mal. Você passou a ser uma pessoa insalubre. Todas as pessoas que convivem com você, todas as pessoas que se aproximam de você, todas as pessoas que estão junto de você, elas começam a experimentar o que você tem de pior. Uma vez eu briguei com um confrade meu. Foi uma briga muito difícil assim. E na hora me veio uma coisa no meu coração que eu disse assim, soltei um palavrão e falei: cara, você consegue tirar o que eu tenho de pior. Você se aproxima de mim e você faz sair de mim o que tem de pior dentro de mim, que é a raiva, que é a ira, a violência, o sentimento profundo de me vingar com você. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque ele era salgado e eu também sou salgado. Tem até lá no Goiás, não sei se vocês conhecem, para conhecer uma pessoa tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Porque nós nos tornamos assim. E por que Adão, Zaqueu, Oslã são salgados? Porque o rio de Deus não passa mais pelo nosso coração. O rio de Deus não está mais junto de nós. Então hoje, você também precisa descobrir que você é uma expressão
bela, eleita e querida de Deus. Você precisa abrir os olhos e deixar Jesus te encontrar. Você precisa abrir os olhos e permitir que a mão de Deus lhe traga de volta para o coração do Pai. E ouvindo essa conversa de Zaqueu e Jesus, eu me recordo daquele dia que Jesus falou: eu deixo as 99 ovelhas e vou atrás daquela que se perdeu. E hoje eu estava rezando aqui de manhã a missa, como estou fazendo aqui com vocês, e de repente tive uma visualização que esse altar era esse altar, mas ele parecia de uma dimensão muito maior, e eu via todas as pessoas dentro do altar. E eu comecei a pedir para Deus: o que é isso? Eu vim buscar o que estava perdido. Sou eu, e pode ser você também. Então, meus irmãos, uma coisa é você querer ver Jesus, a outra coisa é Jesus te encontrar. Você já teve esse momento em que Jesus te encontrou? Você consegue dizer que Jesus te encontrou por detrás das malhadas? Você consegue dizer que Jesus te encontrou naquele casamento difícil? Você consegue me dizer que Jesus te encontrou naquele momento da enfermidade? Você consegue me dizer que Jesus te encontrou naquele momento tão bom que você estava vivendo com seus filhos, seu esposo, no seu trabalho, um momento de prosperidade, e de repente eu fui surpreendido com o chamado de Deus? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Frei Oslan, como é que é isso assim? Eu não sou bom para trabalhar em pastoral vocacional, nunca fui, porque eu acho que essa vida, se eu fosse você, eu não vinha. Então eu não sou bom para trabalhar em pastoral vocacional. Mas as pessoas chegam e falam assim: Frei, por que você escolheu ser padre? O que aconteceu? Aí você diz uma coisa, você diz outra, fala outra coisa. Mas hoje eu paro e falo assim: eu não sei te dizer. Eu só sei dizer uma coisa: eu nunca pensei em ser padre, nem para dar fora em mulher feia. Por Deus do céu, nunca. Não, a pessoa está te olhando, você fala: não dá não, você padre, vou pro seminário. Nunca pensei um negócio desse, nunca. Mas de repente uma coisa feriu dentro assim de mim, e eu comecei a me sentir inadequado numa situação, comecei a me sentir inadequado em outra situação, comecei a sentir angústia do outro lado, comecei a perceber que isso aqui parece que eu tinha 10 mãos, 15 pernas, e o meu lugar ficou muito restrito, até que brotou no meu coração o chamado maior. Aí essa proposta foi uma remissão para a minha vida, e eu comecei a perceber que não é a melhor, que não é a mais fácil, que não é a mais rentável, mas é a que me devolveu para a minha essência. Aí eu comecei a perceber que eu tinha nascido para ser um homem consagrado a Deus. Eu acho que se eu não fosse padre, eu ia ser hippie. Se não fosse hippie, ia ser aqueles andarilhos que andam na rua, que nem um piazzalu. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, para me remir, aí São Francisco falou: Jesus, pega essa pedra aí, que vai prestar para alguma coisa. Como você, eu já ouvi de esposo dizer: Frei Oslan, se eu não tivesse me casado com essa mulher, hoje eu não estava mais vivo.
Esse casamento salvou a minha vida. Mas não é que salvou a sua vida, ele te devolveu para você. Ele te devolveu para você. Esse emprego, esse casamento, esse filho. Eu era uma mulher assim fria, descuidada. Minha mãe dizia: minha filha, tu não serve nem para criar cachorro, quanto mais ter um filho, o menino vai morrer de fome. Frei, depois que esse menino nasceu, nossa, eu sou uma pessoa mais amorosa, eu sou uma pessoa mais atenciosa, dedicada. Minha família nem acredita, nem eu acredito. Sabe por quê? A maternidade era uma via de realização do projeto que Deus e o Espírito têm para você. Então, você precisa ser encontrado por Jesus. Você pode fazer quantos encontros você quiser.